Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Bradley sentia-se um homem realizado. Casado com Heather há 5 anos, ele acreditava que os desafios que enfrentaram juntos os haviam fortalecido como casal. Ele nunca questionou o amor ou a lealdade da sua esposa, pelo menos não até aquela noite. Foi um dia comum, sem qualquer sinal de que algo mudaria a sua vida para sempre. O jantar foi servido e o tilintar suave dos talheres contra os pratos preenchia os momentos de silêncio entre as conversas habituais sobre trabalho, contas e planos para o fim de semana. Bradley não fazia ideia de que Heather guardava um pensamento que, para ela, parecia perfeitamente lógico, mas que se tornaria um ponto de virada para ele. Ela olhou para ele de forma casual, como se fosse comentar sobre o tempo ou uma promoção no supermercado, mas o que saiu da sua boca foi algo completamente diferente. Bradley, eu andei a pensar, disse ela, pousando o garfo e limpando a boca com um guardanapo. Sabes como tenho trabalhado arduamente para conseguir aquela promoção no trabalho, certo? Bradley assentiu, mastigando devagar. Ele sabia que Heather estava determinada a avançar profissionalmente e sempre a apoiara, mas algo na sua maneira de falar parecia estranho. O que acharia se houvesse uma forma de garantir essa promoção? Algo que dependesse apenas de mim? Ele franziu a testa. Heather respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Então, com a mesma naturalidade com que discutiria um simples favor, ela disse: O Jack tem muito poder na empresa. Tu sabes disso. Ele gosta de mim. E eu sei que, se quiser, consigo convencê-lo a dar-me essa promoção. O garfo de Bradley parou a meio do caminho. Ele piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. O que queres dizer com isso, Heather? Convencê-lo como? Ela inclinou-se um pouco para a frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa, como se estivesse a explicar uma estratégia de negócios. Não sejas ingênuo, Bradley. Se eu dormir com o Jack, ele vai dar-me a promoção. É assim que o mundo funciona. Seria apenas uma noite, nada significativo, apenas um investimento no nosso futuro. A cada palavra que saía da boca de Heather, o coração de Bradley apertava-se mais. O sangue subiu-lhe ao rosto, não por vergonha, mas por uma raiva contida, misturada com incredulidade. Ele conhecia Heather há anos. Sabia que ela era ambiciosa, mas nunca imaginou que chegaria a este ponto. Estás a falar a sério? A sua voz saiu mais baixa do que esperava, enquanto lutava contra o impulso de gritar. Claro que estou, retorquiu ela. Não significa nada para mim. Precisas de ver o quadro geral. Com esta promoção, teríamos um aumento. Poderíamos viajar, comprar um carro novo. Bradley, estou a pensar em nós. A pensar neles? Aquelas palavras atingiram-no como um soco no estômago. Como alguém podia justificar uma traição daquela forma, como se fosse um simples cálculo financeiro, uma estratégia para subir na vida? Heather não estava a pedir a sua opinião. Ela já tinha tomado a sua decisão. O jantar esfriou na mesa, mas Bradley já não tinha fome, sentia apenas um peso a crescer no peito. Olhou nos olhos da esposa, esperando encontrar algum traço da mulher com quem escolhera passar a vida, mas tudo o que viu foi frieza e conveniência. Heather falava de fidelidade como se fosse uma moeda de troca. Não via problema em vender-se, se isso levasse a certos ganhos, e o mais chocante era que ela esperava que ele concordasse com isso. Por um momento, Bradley imaginou-se a explodir, a gritar, a acusá-la de ser desleal e cruel, mas, em vez disso, algo dentro dele arrefeceu. Um tipo diferente de clareza instalou-se na sua mente. Ele sabia que uma resposta impulsiva não mudaria nada. Heather já tinha mostrado quem realmente era. Então, ele relaxou os ombros, pegou no seu copo de vinho e deu um gole longo e firme. Olhou para ela
com uma expressão indecifrável. Se é isso que achas melhor, disse ele, com uma calma perturbadora. Heather pareceu aliviada. Fico feliz que entendas. Ela sorriu e voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Mas naquele momento, Bradley já não via a sua esposa da mesma forma. Ele não estava a olhar para a mulher que amava. Estava a olhar para alguém disposto a negociar tudo o que ele considerava sagrado. E se ela pensava que ele iria aceitar aquilo passivamente, estava redondamente enganada. Alguns dias passaram-se desde aquela conversa que destruiu o casamento de Bradley por dentro. Ele não discutiu, não mostrou raiva, nem tentou convencê-la do quão absurda ela estava a ser. Ele apenas observou, esperou e traçou os seus planos. Heather, por outro lado, continuou a sua rotina como se nada tivesse mudado. Para ela, tudo estava sob controle. A sua jogada estratégica aconteceria em breve, e ela finalmente conseguiria a promoção que tanto desejava. Via aquilo como um pequeno sacrifício em nome de um futuro melhor, acreditando que Bradley simplesmente aceitaria a sua decisão sem grandes objeções. Mas ela estava enganada, muito enganada. Na manhã do grande dia, Heather acordou de bom humor. Cuidou especialmente da maquilhagem, escolheu uma roupa elegante e, antes de sair para o trabalho, deu um beijo rápido no marido. Hoje é um grande dia para nós, querido. Bradley apenas sorriu e respondeu calmamente. Sim, será um dia inesquecível. Heather saiu sem olhar para trás, certa de que, quando voltasse, tudo estaria exatamente como ela deixara. Mal sabia ela o que a esperava. Bradley levantou-se da mesa e respirou fundo. Olhou em volta da casa, que em poucas horas já não pertenceria àquela mulher. O seu coração estava em paz, porque tinha tomado todas as decisões necessárias. Agora, era só uma questão de as executar. A primeira coisa que fez foi pegar numa mala grande e subir ao quarto deles. Uma a uma, retirou as coisas de Heather. Roupas, sapatos, joias, cosméticos, tudo foi cuidadosamente arrumado. Em questão de minutos, todas as gavetas estavam vazias, cada canto da casa livre de qualquer vestígio dela. Ao esvaziar um dos armários, encontrou a caixa de recordações do casamento. Fotografias, bilhetes de amor, bilhetes de viagens, tudo o que um dia simbolizara o seu casamento. Ele pegou na caixa, colocou-a na lareira e observou as chamas consumirem todas as memórias. Para Bradley, Heather já não existia como sua esposa. A seguir, pegou no telemóvel e removeu o nome dela do contrato de arrendamento. Depois, ligou para o banco e transferiu todos os fundos da conta conjunta para uma conta apenas em seu nome. Não deixaria nada para trás. O detalhe final foi a própria casa. Ele chamou um serralheiro e mudou todas as fechaduras. Queria que Heather voltasse naquela noite apenas para descobrir que já não tinha um lar. Tudo o que restava era esperar. Ele sabia que Heather sairia do trabalho ao fim da tarde e iria diretamente para o hotel encontrar-se com Jack. Enquanto ela se preparava para sua grande noite, a pensar que estava a garantir o futuro deles, Bradley preparava-se para destruir essa ilusão. Por volta das 9 da noite, ele verificou a localização dela através da aplicação de rastreamento que Heather se tinha esquecido que ativara meses antes. Como esperava, ela estava exatamente no hotel de luxo. Era hora de finalizar o plano. Primeiro, pegou no telemóvel e enviou mensagens para a família de Heather. Sem explicações dramáticas, apenas capturas de ecrã das conversas incriminatórias entre ela e Jack, seguidas de uma linha curta. Ela fez a sua escolha. Agora vai lidar com as consequências. Depois veio a parte mais crítica. Kimberly, a esposa de Jack. Bradley sabia que, ao expor o esquema de Heather, também derrubaria Jack. Ele enviou todas as provas e, em seguida, digitou calmamente:
Pensei que devia saber onde está o teu marido neste momento. Ele sabia que aquelas mensagens explodiriam como uma bomba nas suas vidas. Enquanto Heather e Jack acreditavam estar no controlo, a traição deles estava a ser revelada naquele exato momento. Bradley desligou o telemóvel, serviu-se de um copo de uísque e sentou-se no sofá, à espera do inevitável. Em breve, Heather voltaria para casa, ou melhor, para o lugar onde pensava que ainda era bem-vinda. Mas naquela noite, ela não encontraria um lar, não encontraria um marido, não encontraria nada, apenas as consequências das suas próprias escolhas. Heather saiu do hotel pouco depois da meia-noite. Atravessou o átrio com um sorriso de satisfação, como se tivesse acabado de fechar o melhor negócio da sua vida. Usava um casaco comprido para cobrir o vestido justo daquela noite. Não queria chamar a atenção ao sair. Enquanto esperava pelo seu transporte, pegou no telemóvel. Esperava ver uma mensagem de Bradley a perguntar se estava tudo bem ou a dizer que a amava, mas não havia nada. Ele realmente não tinha questionado nada, nem mesmo um simples boa noite. Ela sorriu para si mesma. Melhor assim, pensou. Quanto menos envolvimento emocional, mais fácil seria seguir em frente. Bradley era um bom homem, mas não entendia como o mundo funcionava. Ela sim. O carro chegou e ela entrou calmamente, observando as ruas a passar. Estava à beira de uma promoção de mais dinheiro e talvez um dia convencesse Bradley de que tudo não passava de um detalhe sem importância. Mas algo estava errado. Ela percebeu isso assim que o seu telemóvel começou a vibrar sem parar, com notificações. Primeiro, mensagens da sua mãe, depois da sua irmã, algumas de amigos próximos, todas com perguntas estranhas. Heather, o que é que isto significa? Não posso acreditar no que estou a ver. Por favor, diz-me que isto não é verdade. O seu sorriso desapareceu. As suas mãos tremiam enquanto desbloqueava o telemóvel para ver a avalanche de mensagens. O coração batia mais rápido quando abriu uma delas e viu uma captura de ecrã. Era uma captura de ecrã da sua conversa com Jack. Aquela conversa, aquelas mensagens que ela acreditava serem privadas, enviadas num momento de entusiasmo, onde falava abertamente sobre o seu plano de se encontrar com Jack, sobre como Bradley nunca descobriria e como era a decisão mais inteligente que podia tomar para o seu futuro. Heather engoliu em seco. O que estava a acontecer? Quem tinha enviado aquilo? E então, como um relâmpago, o nome de Bradley surgiu na sua mente como a única explicação possível. Sentiu o corpo todo gelar. Ele sabia. Ele soubera o tempo todo. A sua angústia cresceu quando reparou que a última mensagem no grupo de família não era da sua mãe ou da sua irmã, mas de um número desconhecido, um número que agora ela reconhecia, o de Kimberly. Espero que tenha valido a pena, porque agora tu e o Jack vão ter de pagar por isto. Heather sentiu que não conseguia respirar. Ela sabia que Kimberly era a esposa de Jack, e se Kimberly estava a contactá-la, significava apenas uma coisa: Kimberly sabia. O carro virou na sua rua, e Heather quase gritou para o motorista se apressar. Precisava de chegar a casa para explicar tudo a Bradley, para encontrar uma maneira, para inventar alguma coisa, qualquer coisa. Assim que o carro parou, ela correu para a porta da frente, a remexer na mala, à procura das chaves. As suas mãos tremiam tanto que quase as deixou cair. Finalmente encontrou a chave certa e encaixou-a na fechadura. Então, o pior aconteceu. A chave não rodava. Ela tentou outra vez, com mais força. Nada. Heather sentiu o pânico apoderar-se dela. Encarou a porta como se estivesse a olhar para um abismo. Tentou respirar fundo, mas o ar parecia não encher os seus pulmões. Bateu primeiro com força moderada, depois freneticamente. Bradley, abre a porta! Silêncio. Nenhum som. Nenhuma resposta. Pegou no telemóvel e tentou ligar-lhe. Chamou e foi para o correio de voz. Bradley! Gritou ela.
batendo na porta novamente. Precisamos de falar. Só então reparou em algo estranho. Algo que não estava ali antes. Ali, ao lado da porta, encostada à parede, estava uma mala. A sua mala. A mesma que usava para viajar, agora cheia com todas as suas coisas. Heather sentiu os joelhos quase cederem. Era como se o seu mundo inteiro estivesse a desmoronar à sua volta. E então reparou que havia um envelope em cima da mala. Com as mãos a tremer, pegou nele e abriu-o. Dentro havia uma única folha de papel, com a caligrafia de Bradley. A mensagem era breve. Já não moras aqui. Pode seguir o teu plano sozinha. Heather sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. O mundo que ela acreditava controlar não passava agora de escombros. Estava do lado de fora, sem casa, sem marido, sem lugar para voltar. O silêncio à sua volta parecia ensurdecedor. O mundo que pensava ter dominado era agora apenas ruínas. A rua estava vazia, as luzes dentro de casa apagadas, como se Bradley tivesse desligado a sua própria existência juntamente com o casamento. Sentiu o telemóvel vibrar na mão. Talvez fosse ele. Talvez ainda houvesse uma chance de consertar as coisas. Mas não era Bradley. Continuavam a chegar mais mensagens da sua família, da sua irmã, da sua mãe, de amigos próximos, todas elas a transbordar de desilusão e raiva. Fizeste mesmo isto? Como pudeste deitar fora o teu casamento assim? Não te des ao trabalho de me ligar, Heather. Não quero falar contigo agora. Ela fechou os olhos, a lutar contra as lágrimas. Mas não podia dar-se ao luxo de desabar. Não ali, não agora. Agarrou a mala com força e tentou pensar para onde podia ir. A sua família não a aceitaria de volta depois do escândalo. Não tinha amigos que a acolhessem sem julgamento. Mas ainda havia o Jack. Olhou para as horas. Ele provavelmente ainda estaria no hotel. Heather hesitou por um momento, mas não tinha outra opção. Se alguém a podia ajudar agora, teria de ser ele. Chamou um transporte e dirigiu-se ao hotel. No caminho, tentou manter a calma, ensaiando na sua cabeça o que diria a Jack. Talvez ele pudesse hospedá-la num hotel por alguns dias. Talvez pudessem consertar tudo juntos. Afinal, não estavam nisto juntos? Mas quando chegou ao hotel e viu o que se estava a passar no átrio, percebeu que a sua noite estava apenas a começar. Jack estava lá, mas não estava sozinho. Kimberly, a sua esposa, estava de pé à sua frente, a segurar o telemóvel e a mostrar-lhe algo. O rosto de Jack estava pálido, os olhos arregalados, um olhar de puro horror. Ele gesticulava, a tentar explicar-se, mas Kimberly parecia impassível. Heather paralisou, sem saber se devia avançar ou dar meia volta, mas não precisou de se aproximar para ouvir a última coisa que Kimberly disse, antes de virar as costas e sair. O meu advogado entrará em contato contigo amanhã. Jack passou as mãos pelo rosto, desesperado. Quando levantou o olhar e viu Heather ali parada, a sua expressão mudou de pânico para fúria pura. Tu! Ele caminhou na direção dela, a passos pesados, com raiva nos olhos. A culpa é tua! Os olhos de Heather arregalaram-se. O quê? O que queres dizer? Jack abanou o telemóvel à frente dela. A minha esposa conhece o presidente da empresa, Heather. Ela conhece o raio do presidente. E sabes o que ela fez? Enviou-lhe todas as provas. Heather sentiu o estômago revirar. Jack continuou, a rir sem qualquer humor. E adivinha? Ele ligou-me. Ele ligou-me mesmo. Sabes o que ele disse? Que a minha conduta foi inaceitável, que desonrei o meu cargo, que a minha reputação está a arrastar a empresa pela lama. Estou despedido, Heather. Acabou. Heather engasgou-se, a tentar respirar. Não, isto não pode estar a acontecer. Mas Jack não tinha terminado. Deu mais um passo na sua direção, os olhos semicerrados. E adivinha, tenho a certeza de que amanhã também serás despedida. Heather sentiu as pernas fraquejarem. A sua visão ficou turva. Não, não pode ser. Jack riu novamente, desta vez com puro desprezo. Achas que não? Espera até veres o teu e-mail amanhã de manhã.
Heather engoliu em seco. O seu casamento tinha acabado. A sua família tinha lhe virado as costas. Jack, que ela pensava que a ajudaria, estava agora a culpá-la por tudo. E, como se não bastasse, a sua carreira também estava destruída. Ela percebeu que tudo o que pensava estar a ganhar tinha sido, na verdade, o preço da sua própria queda. E agora estava completamente sozinha. Heather vagueou sem rumo pelas ruas frias da cidade. O seu corpo tremia, não apenas pelo ar noturno, mas pela avalanche de desastres que a atingira em questão de horas. O seu casamento acabara, a sua família a rejeitara, a sua traição fora exposta, o seu emprego estava em risco e Jack também lhe virara as costas. Ela não tinha para onde ir. A arrastar a mala numa mão e o telemóvel sem respostas na outra, sentou-se num banco de um pequeno parque, sentindo o esgotamento pesar sobre ela. A sua mente estava em tumulto, e a única coisa que sabia era que não podia passar a noite ali. Foi então que, quase sem opções, decidiu dar entrada num hotel barato ali perto. Apenas por um momento, para recuperar o fôlego, apenas para pensar. O hotel era simples, quase degradado. O quarto cheirava a mofo. As paredes mostravam sinais de infiltração e o colchão era duro como pedra. Mas nada disso importava. Heather largou a mala no chão, sentou-se na cama e ficou apenas a olhar para o nada. Pegou no telemóvel novamente, na esperança de ver pelo menos uma resposta às suas mensagens, mas só havia silêncio. O mundo tinha a abandonado. Deitou-se, mas o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, via Bradley a trancá-la do lado de fora. Via a sua mãe a ler as suas conversas incriminatórias. Via Jack a gritar com ela no átrio do hotel. Cada vez que a sua mente voltava a estes momentos, um nó formava-se na sua garganta. Durante horas, revirou-se na cama, a cabeça a girar com inúmeros pensamentos. Tentou convencer-se de que tudo aquilo era reparável, que ainda podia dar a volta à situação, que era apenas um pesadelo temporário. No início da manhã seguinte, o seu telemóvel vibrou, o seu coração disparou. Talvez fosse Bradley, talvez fosse a sua irmã, talvez alguém finalmente lhe oferecesse uma tábua de salvação. Mas quando olhou para o ecrã, sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Era um e-mail dos recursos humanos. Heather, por favor, apresente-se no Departamento de Recursos Humanos assim que chegar. Precisamos de falar consigo. Ela ficou a olhar para aquelas palavras, o peito a apertar. Não precisava de uma explicação. Sabia exatamente o que aquilo significava. Quando chegou ao edifício da empresa, os seus passos eram lentos e hesitantes. Os olhares, antes amigáveis, estavam agora carregados de julgamento. Colegas que antes a cumprimentavam, agora desviavam o olhar. Dirigiu-se aos recursos humanos, onde a gerente a esperava. Por favor, sente-se, Heather. Heather obedeceu, mas já sabia o que estava prestes a ouvir. A conversa foi breve. O seu comportamento era incompatível com os valores da empresa. As provas enviadas ao presidente tornavam a sua permanência impossível. O seu contrato foi rescindido. Saiu do escritório a sentir que estava num pesadelo do qual não conseguia acordar. Fora do edifício, verificou a aplicação do banco no telemóvel. Talvez ainda tivesse algo que a pudesse ajudar, mas quando viu o saldo, as suas pernas quase cederam. A conta estava a zeros. Bradley tinha transferido tudo. Heather soltou um suspiro trêmulo, segurando o telemóvel nas suas mãos geladas. Agora, não tinha verdadeiramente nada. Nem casa, nem marido, nem emprego, nem dinheiro, nem futuro. O medo dominou-a. A sua respiração tornou-se irregular. Ela tentava encontrar uma solução, mas sua mente era um abismo de desespero. Ela havia perdido tudo. As semanas seguintes foram um puro tormento. Ela tentou se reerguer, encontrar um novo emprego, apagar qualquer vestígio do escândalo,
mas o mercado de trabalho lhe virou as costas. As notícias sobre seu caso, a humilhação pública e seu envolvimento com Jack se espalharam como veneno. As portas se fechavam antes mesmo que ela pudesse bater. Seu currículo, antes tão promissor, agora carregava um estigma impossível de remover. No fim, a única opção que lhe restou foi a mãe. Após muitas súplicas, ela concordou em acolhê-la, mas a relação entre as duas nunca mais foi a mesma. Um silêncio pesado pairava entre elas. Heather sabia que sua mãe a acolheu por obrigação, e não por amor. Os dias se arrastavam, lentos e pesados. Heather passava horas em seu quarto em busca de um novo emprego, mas só recebia as mesmas recusas vazias. Foi então que ela tomou sua última decisão, a única que ainda estava em seu poder. Comprou uma passagem só de ida para o México. Longe de tudo, longe das cinzas de sua antiga vida. Talvez ela pudesse recomeçar, talvez pudesse enterrar seus erros, talvez pudesse se tornar outra pessoa. Mas no fundo, ela sabia que certas cicatrizes nunca desaparecem. Bradley, por sua vez, seguiu em frente, sem nunca olhar para trás. Depois daquela noite, ele sentiu um peso ser retirado de seus ombros, como se finalmente tivesse se libertado de uma ilusão. Ele reorganizou sua rotina, focou no trabalho e, com o tempo, voltou a sorrir de verdade. Sua paz não veio da vingança, mas da certeza de que havia se livrado de alguém que nunca o valorizou de verdade. Um dia, soube por um conhecido em comum que Heather havia partido para o México em busca de um recomeço, mas não sentiu nada além de indiferença. Seu futuro já não estava mais atrelado ao dela. Meses depois, numa reviravolta do destino, ele cruzou o caminho de Kimberly. Ela também estava reconstruindo sua vida após se libertar da traição de Jack. O que começou como uma conversa casual se aprofundou. Eram duas pessoas que haviam sido feridas, mas que escolheram não carregar o amargor consigo. E naqueles momentos de risadas compartilhadas, Bradley percebeu que, às vezes, as piores perdas são, na verdade, as maiores bênçãos. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as novidades. Até a próxima!